O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para os seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um ele deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, aquele que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com seus empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. E o patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosses fiel na administração de tão pouco, te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também aquele que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei. E o patrão disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifa aonde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens aquilo que te pertence. O patrão respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então deverias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar recebesse com juros aquilo que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o fora na escuridão, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, meus caros irmãos e irmãs, a nossa vida é uma prestação de conta. É isso mesmo. Deus nos deu muitos talentos. Deus nos cumulou de dons, de habilidades. Mas nós deveremos um dia, cada um de nós, o padre, o papa, o bispo, o ateu, o à toa, aquele que nunca pisou dentro da igreja também, não se preocupe que vai ter que prestar conta também a Deus, porque nunca veio. Não tem nenhuma placa aqui dizendo é proibido entrar na igreja. Vocês já viram uma placa? Nenhuma placa de igreja católica. Muito pelo contrário, os padres, os agentes pastorais movimentam, a gente se desdobra para fazer com que as pessoas venham à igreja, né? E também que coloque os talentos e os dons que Deus deu a serviço da igreja. Por isso que o padre falou, a nossa vida, um dia nós deveremos prestar conta a Deus, e o evangelho de hoje é muito claro, né? Os talentos, né? Que fala desse patrão que ia viajar, nós identificamos na parábola, é Deus,
né? Que deu os talentos e a cada um, veja bem, conforme a capacidade que cada um tinha. Um ele deu 5, por quê? Porque aquele tinha condições de, se quisesse, se esforçasse, como fez, produzir mais 5, outro 2, e a um terceiro 1. Os 2 primeiros que multiplicaram, quando receberam os talentos, saíram, sabiam que o patrão é exigente, ele não deu para guardar. É que nem aqui, vocês são violeiros. O que adianta saber cantar e tocar se você não canta e toca? Se você tem um talento de cantar e tocar, você se fecha no quarto e canta para você, se olha no espelho e diz, nossa, como eu sou maravilhoso. Agora, se você tem um talento, usei o exemplo de cantar e tocar, e você coloca a serviço dos outros, me parece até que é muito inteligente, não é verdade? Então é nesse sentido que nós devemos também entender quantos dons, quantos talentos, quantas habilidades que Deus deu a tantas pessoas. No Evangelho fala em talento, uma soma monetária, mas na vida eu vejo que tem muita gente que talenta, devagar, dormindo, quase parando. Não confiando. Talento, né? Quando a gente diz, esse carro está muito lento, marcha lenta, não vai. Tem muita gente lenta, tu está muito lento, cristão, né? Mas os talentos que fala hoje, significa exatamente isso. Deus deu a você, a mim, a todos nós, cada um tem dons e talentos. O padre citou o exemplo, quem canta, quem toca e coloca a serviço da igreja, da comunidade, que bom, que ótimo, parabéns. Quem tem uma boa leitura, né, como nós vimos, a mulher que proclamou, parabéns, a primeira leitura, o salmo, a segunda, com clareza, né, com boa dicção, e todo mundo escuta, uma habilidade de ensinar, de falar, né, e tantas coisas que, por exemplo, na catequese, quem ajuda na catequese, quem é coordenadora de uma pastoral, de movimento, usa os dons, os talentos, as habilidades que Deus deu para serviço de Deus. Só que por outro lado a gente vê assim, que nós temos muito talento, as pessoas têm muitos talentos, habilidades, dons para as coisas do mundo, né? E para Deus, quase nada, né? Quanta inteligência, né? O talento também pode ser identificado com a inteligência. E a inteligência, ela é dom de quem? A inteligência que você tem e eu tenho, da onde que ela veio? Não é dom de Deus? No dia que você foi crismado, você não recebeu também sabedoria, né? Entendimento, os 7 dons do Espírito Santo. Então a inteligência, ela é dom de Deus, como a vida. De todos os talentos que Deus nos deu, a vida é o dom mais precioso. E como que eu administro, como que eu cuido, né? Será que eu estou empregando bem, eu estou cuidando bem, eu estou usando os talentos que Deus nos deu para também buscar a Deus ou só para buscar as coisas do mundo? O padre dizia, né, quanta inteligência que é usada para o mal, por exemplo. Então, uma inteligência é um dom de Deus, é um talento, mas que está sendo usado para a maldade. Quantas pessoas que têm uma inteligência fenomenal e usam para o mal, para enganar, para roubar, para matar, para mentir, para destruir, para caluniar, está vendo? Tem habilidades, tantas habilidades, mas usa essas habilidades para tantas coisas ruins. Então nós temos que, hoje o Evangelho nos faz esse alerta, né? E esse patrão, quando voltou, começou a prestação de conta. Por isso que o padre falou, a vida é uma prestação de conta. Nós vamos um dia prestar conta a Deus. Eu, você, o padre falou o ateu, o à toa, né? Só que vai ter a diferença, né? Aqueles que usaram os talentos para Deus terão
uma recompensa. Na parábola diz aquele que recebeu um talento, ele já começou se desculpando. Veja, os outros quando receberam já saíram, sabia que o patrão era enérgico, já pegaram e trabalharam, foram, lutaram. O último que recebeu, já começou com desculpa, já vem aqui. Eu sabia que era um patrão muito severo, que colhe onde não plantou, né? Já veio com desculpa. Aí eu fiquei com medo, tá vendo? Em vez de se empenhar, lutar, veio com desculpa. Os 2 primeiros não fizeram nenhuma desculpa, eles foram, trabalharam, usaram habilidade, sabedoria, né? E foram elogiados, servo bom e fiel. E para o último, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu era severo, que eu colho onde não semeei? Por que não, pelo menos, não usou esse talento, colocou um exemplo no banco, e quando eu voltasse, recebesse com juro aquilo que é meu? Enquanto os 2 primeiros, servo bom e fiel, esse último preguiçoso, acomodado, medroso, que não quis arriscar, que também tinha capacidade, se quisesse, mesmo tendo recebido pouco, recebeu aquilo que poderia, mas foi tão preguiçoso, tão medroso, que enterrou e escondeu, e foi chamado de servo mau e preguiçoso. Tirai desse último e dai àquele que tem mais, e aquele que tem será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E quanto a esse servo inútil, veja, são palavras fortes, né? Quanto a esse servo inútil, jogai-o fora na escuridão, e ali haverá choro, ranger de... Não precisa nem o padre explicar muito, nem desenhar para vocês, que a gente sabe do que está falando, né? Será jogado na escuridão, ali haverá choro, ranger de dente. Ou seja, é aquela pessoa que inteligente para o mundo e devagar, lento e parando para Deus. Usa os talentos para tudo, menos para Deus. Sabe que Deus existe, mas talvez nunca pisou numa igreja, nunca comungou, nunca confessou. Aqueles que não vêm na missa também vieram de Deus. Parece que Deus, quando nos fez, Ele fez todos, né? Até aqueles que viram as costas para Deus, e são muitos, eles também vieram de Deus. Ou vocês acham que só nós que estamos na igreja que viemos de Deus? Aqueles que estão na bodega bebendo cachaça, que talvez eles vieram de outro planeta? Não, todos nós, mas tem aqueles que buscam Deus e aqueles que não o buscam. Então o Evangelho é um alerta. O Senhor virá e cada um de nós deverá prestar conta. Por que essas leituras, elas têm um tom meio assim, talvez a gente pense ameaçador, né? Mas não é, um alerta. O tempo litúrgico vai terminando e as leituras vão falando do fim também, do nosso fim. Todos nós, né? A segunda leitura falava muito bem isso, né? A beleza é enganadora, né? Tudo passa, né? Basta o padre olhar para o espelho como era bonito um tempo atrás e hoje está aí, né? A beleza é enganadora, né? Tudo passa, né? Nós não somos das trevas, São Paulo escreve, né? Vós sois filhos da luz. Nós devemos viver na luz, não nas trevas. Deus não nos fez para as trevas. Quem é a das trevas? Nas trevas é aquele que foge, aquela pessoa que vive fugindo de Deus. Quem não gosta da luz se aproxima das trevas. Se eu não deixo a luz de Deus entrar na minha vida, a sombra vai entrar. Se eu não me aproximo de Deus, outro bichinho, outra coisa vai se aproximar de mim, e vocês também sabem, não precisa nem falar. Quando eu fecho a porta da minha vida para Deus, tem um outro que vem, e ele fica muito feliz. Então vamos pedir ao Senhor, Ele que nos amou e nos ama, que nos cumulou de tantos dons, talentos, né? Quantas coisas boas que nós temos,
que nós sabemos, quantas habilidades que nós temos, né? Todos, nós somos tão espertos, né? O ser humano é tão esperto para as coisas do mundo, né? E que bom. Mas por que não usa essa inteligência para as coisas de Deus também? Ou vocês acham que a inteligência, que é dom de Deus, ela foi dada só para as coisas do mundo? Cuidado. A inteligência deve buscar Deus também. Ela nos foi dada para buscar Deus. Os grandes santos, né? Santo Agostinho, um homem, um gênio, durante muito tempo usou a inteligência para as coisas do mundo e se afastou de Deus. Santa Mônica rezou mais de 30 anos pela conversão, porque via um filho tão esperto, tão inteligente, mas para o mal, para o pecado. Chorava todos os dias, como mãe de Santa Mônica. E até que Deus deu a graça e a inteligência, que era usada para o mal, foi usada para o bem. Se tornou um grande santo, até hoje, Santo Tomás de Aquino, né? São Paulo, quantos santos que nós conhecemos e santas, né? Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos ensine a usarmos os talentos que todos nós temos. Todos nós temos, uns mais e outros menos. A cada um, veja bem, a cada um foi dada de acordo com a capacidade que tinha, né? Aqui, ó, a cada qual foi dado, ó, de acordo com sua capacidade. Quem tem mais, quem tem menos. Deus é justo, Ele não dá um fardo maior daquele que você é capaz de carregar, né? Então vamos usar também os talentos, no bom sentido, não talento devagar, quase parando e dormindo, né? Que o dia, que o Senhor quando vier não vos encontre dormindo. A leitura diz também, estai atento, vigilante, porque o dia do Senhor é como um ladrão, e ninguém de nós sabe quando. Alguém de vocês sabe o dia e a hora que o ladrão vai vir? Não, né? Se você soubesse, o que você ia fazer? Não ia deixar roubar. Algum ladrão avisa vocês, ó, comunico a senhora, o senhor, que amanhã, por volta das 19h30, estarei roubando a sua casa. É assim que eles fazem? Nunca me avisaram. Tantas vezes que roubaram, né? Sempre ao improviso. E a gente tem que estar sempre o quê? Atento, alerta. Se estiver dormindo, leva até você e a cama junto. Tem muita gente dormindo na fé. Tem muita gente que dorme, vive dormindo. E cuidado. A leitura diz, virá como um ladrão, o dia do Senhor. E o dia do Senhor, vocês sabem, né? É o dia da morte. A morte avisa, Padre Leonor, se confesse bem, porque segunda-feira você vai picar a mula. Não fala? Então tem que estar atento, o Padre Leonor também. Tomara que não seja segunda, né? Mas pode ser. De repente até de sair da igreja, atravessar a rua, eu já conheci gente que saiu da igreja e foi atropelado. Ou vocês acham que não acontece essas coisas? Acontece. Estai atento, estai vigilante, que o dia do Senhor não vos encontre dormindo. E o dormindo aqui não é dormindo na cama, é dormindo na fé. É aquela pessoa que está no mundo, mas vive como se Deus não existisse, né? Que não está nem aí, e está assim, ó. Basta sair pelas ruas aí, sábado à noite, domingo, né? Está tudo certo. Cuidado. Para que não vos pegue de surpresa, dormindo na fé. Dormir na fé, no mínimo, é perigoso. É muito perigoso. O Senhor quer nos encontrar alertas, vigilante, prudente e operante. Servo mau e preguiçoso.
O que você fez com os talentos que eu te dei? Você enterrou? Servo mau e preguiçoso. Os outros dois, servo bom e fiel. Que nós possamos ouvir de Deus, no acerto das contas, servo bom e fiel. Nunca servo mau e preguiçoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.